E hoje, falando sobre constelação familiar, eu quero falar sobre frases. Frases que têm grande efeito na nossa alma, nas nossas relações, na nossa vida. Muitos movimentos feitos em grupo na constelação familiar, eles já são suficientes, não precisam de palavras. Porém, às vezes, algumas frases vêm. E algumas frases, de acordo com algumas experiências, fazem com que a gente tenha consciência da minha parte e da outra parte numa relação, não importa qual relação seja. Então, hoje eu quero falar algumas frases para que você, de alguma forma, perceba isso na sua alma. Então, por exemplo, num relacionamento afetivo, quando duas pessoas elas se encontram para terem ambas um relacionamento afetivo, e eu digo ambas, porque muitas vezes um entra num relacionamento afetivo, mas ele de fato não quer um relacionamento afetivo. Ele quer sair de casa, ele quer melhorar profissionalmente, ele não quer ficar sozinho, quer ter alguém, ou então se uniu a alguém que vai ensinar algo para ele, mas não necessariamente entrou para ter uma relação de adulto com adulto. Geralmente as pessoas entram nas relações por interesses que vêm antes da relação afetiva ou por interesses relacionados aos problemas com os pais. Então, todo mundo sabe, né? Quem sente falta da mãe ou quem sente falta do pai ou quem de alguma forma julgou pai e mãe, com certeza vão trazer esses problemas para um relacionamento afetivo, que daí já não é mais um relacionamento afetivo puro, não é? Então é sobre isso que eu quero começar. A primeira frase é: quando uma pessoa fica culpando a outra e na hora de decidir o que eles vão fazer, ou vão ficar juntos, ou vão se separar, existe uma frase muito importante que deixa esse casal de igual para igual. Porque geralmente, fulano me fez tal coisa e eu não perdoo. Essa palavra na constelação familiar praticamente não existe. Eu diria, não existe. Por quê? Porque o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, considera essa palavra perdão uma palavra arrogante. Por que arrogante? Porque quando eu olho para alguém e falo, olha, eu perdoo você, é como se eu estivesse dizendo a essa pessoa, realmente você é o errado, e olha, eu, na minha nobreza, apesar de todo o seu erro, eu superei o seu erro e fui além da minha nobreza e agora eu te dou o meu perdão. Isso não é uma visão espiritual. Mesmo porque, né, quando a gente ouve Jesus falando sobre o perdão, no Pai Nosso tem o perdão. Esse perdoai, gente, é realmente, deixa para lá, né, e é também, eu vejo a minha parte, porque eu também erro, não é? Então, perdoar é para ser perdoado. Eu também erro. E em todas as relações, existe sempre dois erros. Então, mas eu não errei com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu marido, com a minha mulher. Eu não errei, foi ele ou ela quem errou. Não. Todo erro envolve duas pessoas. Você vai falar, não, isso não é possível. Conforme nós vamos entendendo a nossa frequência, por que eu precisava passar pelo outro lado da situação, eu começo a julgar menos. O objetivo da constelação é julgue menos e enxergue qual é a sua parte nessa história. Talvez hoje você não entenda porque você está passando por isso e você se acha uma vítima dessa história. Só que quando nós vamos nos 99% do mundo espiritual, eu posso não ter feito nada hoje para essa pessoa, mas eu não sei o que eu fiz anteriormente. Então, quando algo acontece de errado, entre aspas, porque nada está errado, entre duas pessoas, a gente deve olhar num relacionamento afetivo e dizer, eu fico com 50% do que deu certo e errado no nosso relacionamento. E deixo você com 50% do que deu certo e errado. Então, por exemplo,
uma pessoa que traiu alguém. Se você acha que você vai ficar com toda a culpa, e o que geralmente acontece, quem traiu se sente o culpado e vai embora da relação como o vilão e como o culpado. Só que não é assim. E o outro ainda faz esse movimento pior, porque fica acusando e dizendo que foi, que fez e que por isso a relação vai terminar. Só que não é assim. Toda traição ela é feita por 3 pessoas ou mais, mas geralmente o que é traído empurra o outro para esse movimento. E você fala, mas eu não faço isso. Tem que ser olhado mais profundamente o porquê existe esse movimento, tanto na sua família quanto na família do outro, né? É muito importante que isso seja olhado. Então, essa é a primeira frase, que ajuda e às vezes salva um relacionamento. Eu fico e assumo 50% do que deu certo e errado como um adulto e deixo você assumir e ficar com 50% do que deu certo e do que deu errado. Agora, algumas frases em relação aos nossos pais. A maior parte de nós passa uma vida inteira achando que o nosso pai deveria ter feito tal coisa, que a nossa mãe deveria ter feito tal coisa, que porque eu vi o relacionamento dos nossos pais, então hoje o meu relacionamento afetivo é assim. Quando, em primeiro lugar, eu vejo que os meus pais, e essa frase é uma frase muito interessante de dizer, de você olhar para os seus pais e dizer, vocês são os pais certos para mim. Essa frase, gente, é uma frase muito forte, que traz uma liberdade e uma aproximação entre filhos e pais. Vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês com vocês. Olha que forte isso. Então, são frases que os filhos podem dizer aos pais, mesmo que não tenham os pais na frente, nesse exato momento, né? Pode dizer aos pais, eu deixo o casamento de vocês, com tudo o que aconteceu com vocês. E recebo a vida de cada um de vocês. E quando nós estamos prontos para receber a vida do nosso pai, mas meu pai abandonou minha mãe, meu pai isso, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá, a pessoa fica pela metade. Geralmente fica pela metade, ela não recebe o grande presente da vida que precisava vir deste jeito, nesta forma. Não é? Mas eu nem conheci o meu pai. Pois é, então agora mais um motivo de você saber que o seu pai existe em você. Você tem metade do seu pai. E você pode dizer, mas como eu tenho metade? Eu nem conheço. Será que eu sou parecida? Não tenho foto? Enfim. Você pode dizer, pai, você tem um lugar no meu coração, para sempre. E o que você me deu, agora eu faço algo de bom com isso. E o que os nossos pais nos deram, gente, foi a vida. E isso não tem como a gente voltar atrás, e muito menos como a gente reclamar. Então, quando a gente olha para os nossos pais, e nós podemos dizer a eles, eu desisto e paro de cobrar qualquer coisa a mais. Vocês me deram o suficiente. Olha como eu cresço, não é? Como eu me torno adulto. Como eu não preciso mais ficar esperando migalhinhas das outras pessoas, porque quem acha que não recebeu um olhar do pai ou da mãe, fica desesperado esperando um olhar de uma outra pessoa. E daí você vai buscando em cada relacionamento um pedaço do que você não recebeu do seu pai ou da sua mãe. Então, quando você pode dizer, eu deixo com vocês tudo o que aconteceu no casamento de vocês, eu não tomo partido, nem de um nem de outro. Recebo integralmente esse presente do meu pai e da minha mãe. E eu desisto e paro de cobrar algo de vocês, eu cresço. E agora vou para a vida com todos os presentes que eu recebi, não é? E o que eu não recebi de vocês, eu recebo da vida.
ou eu me dou de presente, ou eu recebo de outras pessoas. E é assim que acontece, né, gente? E geralmente é assim que acontece. Outra coisa, que nós, em vez de nós dizermos, ou a gente falar para uma outra pessoa, eu te perdoo, ou por favor me perdoe, eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que aconteceu. E assim a gente pode dar um lugar dentro de nós, a uma parte da história que nós temos conexão com essa pessoa. Então, dizer eu sinto muito. Outra frase forte que você precisa dizer para todos os seus familiares, para todas as pessoas que você ama, é: eu deixo vocês livres. Livres da minha preocupação, porque tem gente que acha que é tão bonito ficar preocupado com o filho. O Bert fala algo muito forte a respeito disso, que eu nem posso falar, né, isso aqui no rádio, porque já algumas coisas que ele fala já é tão polêmica e isso também é bem polêmico. Mas o que eu posso te dizer é: não se preocupe com os seus filhos. A sua preocupação faz mais mal ainda aos seus filhos. Então, deixe os seus filhos livres. A preocupação pode se tornar algo bom, desde que você saiba não olhar para os seus filhos com tudo o que falta, mas com tudo o que eles têm, né? E você pode dizer aos seus filhos, se você é muito preocupada com eles, dizer: eu fico com os meus problemas, com os meus pesos, e você ficar livre para seguir a sua vida. Deixe comigo e com o seu pai o que acontece no nosso casamento, e vocês ficam livres para seguir a própria vida e a própria evolução de vocês.